início a mais uma reunião, rogando que todos nós tenhamos sempre a paz de Jesus em nosso coração, que possamos encontrar nesta noite tudo aquilo que viemos buscar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questionou a espiritualidade superior a respeito de qual o verdadeiro significado da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Kardec foi muito inteligente ao formular a pergunta, porque ele queria saber do espírito mais perfeito que pisou neste plano terrestre, o que ele entendia por caridade. E os benfeitores espirituais, respondendo à pergunta 886, explicaram que, para Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, nosso Mestre Jesus vem nos ensinar que a verdadeira caridade, a caridade pura, sempre traz consigo o perdão das ofensas, né? Então, é certo a gente pensar que aqueles corações que caminham com o peso do rancor e do ódio não nutrem as condições necessárias para praticar a caridade. E analisando essa resposta sobre um outro aspecto, podemos concluir que sempre que há a concessão do perdão, há a prática de um ato de caridade com o próximo e consigo mesmo. No livro Rumo Certo, Emmanuel nos diz que o perdão verdadeiro exige operações profundas na estrutura da consciência. Essa frase de Emmanuel é muito interessante. Ele constrói o raciocínio de uma maneira tão perfeita que quando a gente observa ele dizendo a dificuldade que nós temos de mudar a nossa consciência diante de uma situação em que houve a prática de uma falta conosco, em que nós temos a necessidade de mudar a percepção daqueles fatos, ele quer justamente fazer com que concluamos o quão difícil é conceder o perdão, ao ponto de exigir de nós essa transformação, exigir de nós a transformação na estrutura de nossa consciência. E de fato, se formos analisar, conceder o perdão é muito difícil, ao ponto de que praticamente todas as perturbações e obsessões espirituais têm em seu fundo, em seu pano de fundo, a ausência do perdão. Se nós tivermos a possibilidade de acompanhar os diálogos à mesa mediúnica, nós vamos ver que os espíritos que se comunicam de maneira perturbada, aqueles que vêm até a mesa para receber o atendimento, todos eles trazem um sentimento muito aguçado, muito forte de ódio, de rancor, de raiva, um sentimento de vingança muito grande, porque eles ainda estão muito presos àqueles fatos que ocorreram e que exigiriam o perdão. Mas, lembrando aqui de Maria Dolores, que talvez tenha sido uma das entidades que melhor tenha falado a respeito do perdão em verso e prosa, que lindamente discorre sobre esse tema, pela psicografia de Chico Xavier, ela nos convida a perdoar quando diz assim: se alguém te feres, alma querida, recorde-te da lição da cruz, o coração que perdoa já se entregou a Jesus. Então, hoje nós vamos conversar a respeito do perdão. Mas nós não temos aqui o objetivo, a pretensão de formular um conceito pronto e acabado a respeito do que seja o perdão. Até porque, à medida em que vamos evoluindo espiritualmente, a nossa percepção do que é o perdão também vai se aprimorando. O convite é para que nós possamos refletir a respeito das dimensões do perdão, que são apresentados aqui de maneira meramente exemplificativa, para que nós possamos perceber e sentir como que o perdão ressoa em nossas vidas. Um primeiro aspecto do perdão que nós poderíamos
trazer para a nossa reflexão é o perdão como regeneração. Toda vez em que há necessidade de se perdoar alguém, significa que a relação com quem precisa ser perdoado foi deteriorada em razão da prática de uma falta, de um erro, de um equívoco, de uma violação às leis de Deus. Então, o perdão tem o caráter de regenerar esta relação. Então, muitas vezes, quando estamos diante de acontecimentos da vida em que nós nutrimos relações com certas pessoas e há a prática dessa falta, imediatamente nós temos, por opção e muitas vezes por necessidade, que desfazer essas relações. Então o perdão vem como uma forma de regenerar, de curar, vem como um remédio salutar para que essas relações possam ser curadas e regeneradas. Para ilustrar o perdão sob a sua dimensão de regeneração, nós podemos trazer aqui um caso muito interessante que está no livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier e faz parte da coleção André Luiz, e é um caso envolvendo Camilo e Pedro. Narra lá o André Luiz que Camilo era um próspero comerciante de quinquilharias, e certo dia apareceu em frente à sua loja um menino abandonado chamado Pedro. Então Camilo acolheu Pedro, deu a ele hospedagem, deu a ele comida e empregou-o no comércio. Passado algum tempo, o Pedro cresceu e chegou uma hora que ele queria seguir a vida dele. Então ele pediu para Camilo para que acertasse as suas contas pelo período trabalhado. E o Camilo ficou muito surpreso com a solicitação do Pedro, porque afinal de contas, ele havia pago o salário pelo trabalho que ele realizou e havia também dado comida e hospedagem para ele, né? Então ele disse que não pagaria nada a Pedro. Então Pedro praticou um homicídio, matou o Camilo em razão dessa negativa. Foi até o cofre da empresa, ele conhecia o segredo e retirou a quantia que ele achava que era justa e seguiu a vida dele, né? Aos olhos da justiça dos homens, da justiça do plano terrestre, o Pedro nunca foi punido. Esse crime passou impune. Só que no plano espiritual, Camilo nunca conseguiu perdoar Pedro. Ele passou a ser um obsessor de Pedro, a perseguir Pedro em razão desse ato impensado que ele cometeu. E foi passando o tempo, o Pedro começou a trabalhar, se esforçou, prosperou, casou-se com uma mulher de sentimentos elevados, como André Luiz nos descreve no livro, e num certo momento o Camilo, continuando a obsedar Pedro, conseguiu fazer com que ele adquirisse uma enfermidade. E essa enfermidade, se o Camilo continuasse obsedando Pedro, levaria o Pedro ao desencarne. Então uma benfeitora espiritual começou a agir nessa situação para ajudá-los. Primeiro, ela se aproximou de Pedro, ajudou a modificar os seus pensamentos, a se arrepender do homicídio que ele praticou. E o Pedro, de fato, estava mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, seja pela enfermidade, seja pelo auxílio dessa benfeitora. E depois desse trabalho, ela se dirigiu a Camilo, desencarnado, para tentar fazer com que ele mudasse os pensamentos e também renovasse a sua forma de encarar o que se passou, perdoando o Pedro. Só que o Camilo se mostrava inflexível, não aceitava perdoar o Pedro de maneira alguma. Então essa benfeitora teve uma ideia de levar o Camilo até a residência do Pedro num certo horário para verificar uma cena, né? E assim foi feito. Numa noite, ela levou Camilo até a residência de Pedro e Camilo observou um cenário ali de um encontro familiar. Viu Pedro acamado e a esposa e os filhos ao redor dele. E nesse momento, o filho caçula de Pedro, talvez até inspirado, pediu para que todos pudessem orar pelo pai. E aquela cena, o André Luiz relata de uma maneira muito emocionante. Aquilo tocou Camilo, quando ele percebeu que o menino estava pedindo para que todos rezassem pela saúde do pai. E a benfeitora, percebendo essa abertura que Camilo ofereceu,
passou a fazer com que ele raciocinasse a respeito daquela situação. E mostrou para ele o seguinte, que se ele continuasse com o mesmo ódio, com a mesma intenção de fazer com que Pedro desencarnasse, ele iria atingir esse objetivo e iria fazer com que aquela família não tivesse mais o seu arrimo. E todos aqueles entes queridos iriam sofrer de maneira inocente, porque eles não tinham culpa pelo ato que o Pedro praticou. E, diante disso, Camilo ia precisar responder perante Deus por esse ato. Porque, muito embora ele tenha sido vítima de um homicídio, de um ato realmente injusto, ali ele estava também praticando um outro ato, obsedando o Pedro, que ele iria ter que responder. E, inclusive, perante todos aqueles que ele estava prejudicando. Então, nessa hora, Camilo consegue raciocinar e entender que ele era vítima da situação e que ele precisava perdoar Pedro. E, a partir daquela noite, ele disse que estava decidido a perdoar Pedro. Ele mudou a sua forma de encarar aquela situação, e os seus intentos de obsessor passaram a se modificar naquela hora. E aí o livro traz um relato bem interessante, e para que nós resumamos o final dessa história, a benfeitora explica que a misericórdia divina é perfeita, porque Camilo iria ter a oportunidade de reencarnar, só porque ele conseguiu perdoar Pedro, e iria reencarnar como neto do Pedro, para que por meio do amor entre avô e neto, essa relação anterior pudesse ser desfeita, pudesse ser regenerada. E ele iria ter condições de retomar tudo aquilo que ele perdeu no momento em que ele foi assassinado. Então olhem como o perdão, nesse caso, teve a função regeneradora, porque se o Camilo não tivesse perdoado o Pedro, ambos estariam nesse círculo vicioso de vinganças, porque uma vez desencarnando Pedro, todos aqueles que dependiam dele, que amavam ele, iriam se voltar contra Camilo em algum momento, porque nada fica oculto aos olhos de Deus, nada fica oculto na espiritualidade. Então, ao perdoar Pedro, Camilo teve condições de regenerar essa relação com ele, ter a oportunidade de regenerar através de uma oportunidade reencarnatória em que o antes vítima e algoz, homicida e aquele que foi assassinado seriam, a partir de então, avô e neto. Podemos também analisar o perdão sob uma outra dimensão, a da libertação. Como muitas vezes a mágoa, o rancor, fazem com que nós deixemos um grande peso em nossas costas. Ainda que nós tenhamos sido vítimas de uma certa ocorrência, de um certo fato, nós ainda carregamos esse peso pela nossa caminhada, pela nossa trajetória, como se fossem amarras, como se fossem agrilhões que nos deixam presos àquele fato que nos trouxe a infelicidade, que nos trouxe a tristeza. Então o perdão também tem essa dimensão de nos trazer a libertação, de deixarmos ir aquilo que foi ruim, aquilo que alguém fez para nós e que nos trouxe infelicidade. Então, a gente deixando ir, a gente se liberta daquele fato, daquele acontecimento. E para que a gente possa ilustrar essa dimensão do perdão como libertação, vamos nos lembrar aqui de um fato que ocorreu com o Chico Xavier. Fato muito conhecido, mas que vale a pena a gente trazer nesse momento, porque tem relação com esse aspecto do perdão. Conta-se que há muitos anos, quando o Chico ainda estava no começo da sua atividade na psicografia, lá em Pedro Leopoldo, ele tinha o costume de adotar animais de estimação. Ele sempre foi muito amoroso com os animais e ele tinha especial carinho pelos cachorros. E ele tinha um cachorro de estimação que estava vivendo um momento muito difícil, estava doente, exigindo cuidados muito detalhados do Chico e tomava muito tempo dele. Tanto que o Chico tinha uma rotina de trabalho extenuante durante o dia, tinha suas atividades mediúnicas no centro e ele ainda ficava acordado às madrugadas para cuidar desse cãozinho. E uma vizinha do Chico, observando que ele estava ali se dedicando ao cachorro, ela pensou numa forma de ajudá-lo e teve uma brilhante ideia. Ela matou o cachorro do Chico.
né? Então ela teve essa ideia brilhante de matar o cachorrinho do Chico. E o Chico ficou um tanto quanto triste pelo ocorrido, mas entendeu que ela estava agindo com boas intenções, ela não queria, de fato, magoá-lo por conta dessa atitude impensada que ela tomou. Só que passaram-se alguns meses e o Chico ainda estava um pouco chateado pela perda do seu cachorrinho, e o Emmanuel, seu guia, conversou com ele a respeito desse fato. Disse para o Chico que ele percebia que uma nuvem estava se formando em torno do coração do Chico. Uma nuvem negra de mágoa estava se formando em torno do coração do Chico. E disse para ele que era por causa desse episódio do cachorro, e que isso já estava atrapalhando as atividades mediúnicas, que ele precisava resolver isso. Aí o Chico perguntou para Emmanuel, olha que privilégio, o que eu faço, Emmanuel? Né? E, bom, agora eu não sei se é tão privilégio assim, tão mentor, porque ele disse assim, o Emmanuel disse para o Chico, olha Chico, para você resolver esse problema, você vai precisar descobrir aquilo que a sua vizinha mais deseja ganhar e você vai comprar para ela. Aí o Chico ficou surpreso com a orientação, mas ora, ela matou meu cachorrinho e eu ainda vou ter que comprar um presente para ela? Aí o Emmanuel respondeu, olha Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Então o Chico se conformou e disse, olha, se é de Jesus a receita, eu vou seguir então a orientação. E o Chico passou a sondar essa vizinha, a querer saber o que ela queria ganhar. E descobriu que ela tinha muita vontade de ganhar uma máquina de costura. Se uma máquina de costura já é cara hoje, imagine naquela época. E o Chico ganhava pouquinho, suficiente para a manutenção da sua própria subsistência. Mas mesmo assim ele se esforçou e comprou a máquina de costura em várias prestações. E quando ele chegou para dar esse presente para a vizinha, a alegria dela foi tanta, mas tanta, que uma luz saiu do corpo dela e se dirigiu ao coração de Chico, dissipando aquela nuvem de mágoa. Então, é interessante essa passagem para nos retratar como que o perdão tem essa dimensão de libertação. Ainda que nós precisemos pagar a prestação como Chico fez, vale a pena, nem que seja aos poucos, a conta-gotas, nos livrar das mágoas, dos rancores e dos ódios que nós carregamos pelo mal que alguém nos fez. Porque todo esse peso somente nós temos de carregar. E Joana de Ângeles diz assim, que o verdadeiro mal é o que fazemos e não o que suportamos. Então aquilo de mal que alguém fez para nós é algo que a gente pode administrar, deixar, levar, nos libertar, mas nós temos só de nos preocupar com o mal que nós fazemos. Um outro aspecto do perdão que nós podemos analisar, refletir, é o perdão como tolerância, a sua dimensão de tolerância. O que isso significa? Todos nós, em nossa caminhada, nós temos a necessidade de compreendermos e sermos tolerantes com as dificuldades alheias, com os equívocos alheios, porque nós mesmos já carregamos essas dificuldades em outros momentos e também, como nós não somos ainda perfeitos, carregamos algumas dificuldades que alguém também tem de nos tolerar. Então, esse aspecto do perdão, essa dimensão do perdão, ela acaba sendo relevante, porque se na nossa jornada nós tivermos condições de tolerar as imperfeições alheias, muito provavelmente, por conta disso e por conta da nossa paciência, evitaremos que as relações se desgastem. Diferente das outras duas dimensões do perdão que nós trouxemos aqui para a reflexão, em que as relações já se desgastaram, na tolerância a gente evita que essas relações se desgastem e o ofensor, aquele ofensor frequente, pode até se tornar um grande amigo em nossa jornada, nos apoiando e nos auxiliando. E para ilustrar essa questão do perdão como tolerância, podemos lembrar do momento em que Jesus pregava na lagoa e as suas pregações estavam sendo muito bem sucedidas. Então Jesus, junto com seus discípulos, decide passar a pregar em Nazaré, um centro maior. E lá chegando,
eles começaram a pregar, a encaminhar as palavras que eles entendiam que eram as corretas, e os locais passaram a tratar Jesus e seus discípulos de maneira muito hostil, a ponto de Filipe e Simão Pedro até entrar em discussões com os habitantes de Nazaré. Percebendo isso e percebendo que a pregação não iria surtir efeito naquele local, Jesus diz para os seus discípulos se tornarem a Cafarnaum, e eles retornam caminhando. Enquanto os discípulos estavam ali bravos porque não foram bem recebidos, porque foram tratados com hostilidade, com agressões verbais, Jesus estava sereno, até esboçava um certo sorriso. E nos diz tudo isso Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá no capítulo 10, ele traz essa passagem para a gente. E Humberto de Campos vai nos dizer que, passados alguns dias desse acontecimento, os discípulos voltaram a esse assunto, se questionando por que eles não foram bem recebidos lá em Nazaré, e Jesus aproveitou para trazer a lição para eles, trazer alguma fonte de reflexão. E Jesus diz para eles que, em resumo, que não era para eles se preocuparem com o fato de não terem sido recebidos, que o que mais importava naquele momento era que eles estavam realizando um trabalho que eles entendiam que era edificante, e que eles tinham que confiar no trabalho a ser realizado. E, além de tudo, eles tinham que perdoar aqueles irmãos de Nazaré, porque talvez tenha faltado tolerância por parte dos discípulos, que não compreenderam que provavelmente eles não queriam ouvir aquilo que eles tinham para dizer, porque talvez não era o momento para eles receberem essas informações, assimilarem, porque o nível de entendimento deles estava ainda num outro estágio. Então era necessário que os discípulos tivessem o respeito e perdoassem-os pelo tratamento hostil que proporcionaram naquele momento. E aí continua Humberto de Campos no seu relato, trazendo a seguinte lição de Jesus. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração, como eles estavam nutrindo ódio no coração e querendo falar das lições de Deus. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, sem o pleno esquecimento dos males recebidos. Foi então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Então Jesus respondeu calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nos mostrando a necessidade de construirmos a tolerância com o comportamento alheio, porque por meio desta tolerância nós podemos evitar os fatos que exijam depois a necessidade de um perdão para restabelecimento de uma relação ou para que nós nos libertemos de uma mágoa, de um rancor que podemos vir a carregar em razão de um acontecimento infeliz. Mas nós não poderíamos deixar de ponderar sobre uma dimensão que podemos considerar a mais importante do perdão, a dimensão do amor. Somente consegue perdoar aquele que, de fato, construir dentro de si um sentimento de amor ao próximo. Por isso que realmente é muito difícil a gente conseguir o perdão pleno, porque ainda nos falta alguns elementos na nossa busca evolutiva. E podemos dizer que o perdão talvez seja o elemento ou a dimensão mais importante no momento de se cultivar o perdão. E para trazer uma ilustração a respeito da dimensão do perdão amor, vamos trazer o relato de uma mulher, que talvez somente os sentimentos sinceros de uma mulher poderia ser capaz de perdoar nesse nível. Aqui nós podemos lembrar de uma situação ocorrida com a mãe do André Luiz. Isso está relatado no livro Nosso Lar, faz parte da coleção André Luiz. E no livro Nosso Lar, o André Luiz nos relata o despertar dele no plano espiritual. Depois de ter passado no umbral, ele despertou no plano espiritual e começa a nos relatar aquilo que ele viu e vivenciou. E ele nos relata que a mãe dele, já desencarnada, estava habitando uma esfera superior, que ele nem tinha acesso direto. E a mãe dele já não precisava mais passar pela experiência de reencarnar no plano da Terra. O tamanho grau de depuração que ela já tinha atingido.
O pai do André Luiz também estava desencarnado, só que numa condição oposta. Ele estava vivenciando um problema seríssimo, porque durante a reencarnação ele se afastou dos compromissos do matrimônio e, para não falar que ele tinha uma amante, ele tinha 2 amantes. E quando ele e as amantes desencarnaram, as mentes dos 3 passaram a ficar vinculadas, porque ele fez promessas para essas mulheres que ele não cumpriu. E elas estavam perseguindo ele por causa disso. Então ele estava numa situação muito difícil na região umbralina. E a mãe do André Luiz, num dos capítulos lá de Nosso Lar, vai dizer para ele que vai reencarnar. E ele ficou surpreso com a notícia que ela estava dando, porque ela não precisava mais da reencarnação. Então por que ela iria reencarnar? E ela explicou para ele que era justamente para ajudar o pai dele. Porque ela analisou minuciosamente a situação do pai dele e chegou à conclusão que somente ela teria condições de auxiliá-lo. Por isso, o pai dele iria reencarnar e, um tempo depois, ela também reencarnaria, e os 2, no plano da Terra, se reencontrariam e seriam novamente marido e mulher. Olha só o tamanho do perdão, o tamanho do amor dessa mulher. Por amor, ela aceitou reencarnar para ajudar esse irmão que estava perdido em razão das escolhas erradas que ele fez. E os 2 iriam receber aquelas 2 mulheres, então amantes do pai do André Luiz, como filhas, justamente para que eles pudessem, para que ele tivesse a condição, sob a tutela da mãe do André Luiz, que era o espírito superior, que iria ser o espírito que iria organizar aquela família, para que por meio dela eles pudessem fazer com que os seus sentimentos fossem ajustados. Os sentimentos antes doentios, ligados pela questão sexual, pela questão do amor clandestino, agora viraria amor de pai e filhas, graças à atuação da mãe do André Luiz. Então, olha o perdão visto no seu aspecto de amor. E para que nós possamos encerrar as nossas reflexões a respeito das dimensões do perdão, podemos lembrar daquele que, dentre os que pisaram na terra, foi o mais injustiçado. Aquele que aquele que teve certamente as maiores condições de perdoar. Né? No seu caminho no Calvário, no seu martírio no Calvário, Jesus nos trouxe sua maior lição a respeito do perdão. Uma lição que, com certeza, nós teremos condições de um dia entender na sua plenitude e de vivenciá-la. Lá no livro Estante da Vida, Humberto de Campos, assinando como Irmão X, nos traz os últimos momentos de Jesus na experiência da cruz. Então diz lá, Humberto de Campos, que nos minutos finais da reencarnação de Jesus, era perceptível uma luz de cor indescritível que ligava o madeiro ao firmamento. E no céu era possível ver uma legião de anjos a caminho da cruz. Eram anjos que vinham em grupos, em grandes agrupamentos, e iam se aproximando paulatinamente em Jesus. Um desses grupos chegou a se aproximar na região do peito de Jesus. Nos diz Humberto de Campos que eram os anjos da ternura que se aproximavam do Mestre para renovar-lhe as energias. Ungiram os seus pés os anjos, o grupo de anjos da consolação. Próximo à sua cabeça se aproximaram os anjos da harmonia, que tocavam melodias emocionantes como forma de acalmar aquele povo ensandecido. Havia também o grupo de anjos da justiça, que tudo anotava para que os culpados pudessem receber a justa punição. E eis que, de repente, surge lá no céu um anjo solitário. Esse anjo, ele não vinha num agrupamento como os demais. E ele foi se aproximando-se de Jesus e chegou em seus pés e beijou os seus pés em sinal de humildade. Depois, esse anjo olhou para Jesus de uma maneira que nenhum dos outros anjos conseguiu olhar. E ele perguntou a Jesus qual era o seu último desejo. Aí ele se aproximou
de Jesus que balbuciou algumas coisas e depois esse anjo saiu em disparada e sumiu. Esse anjo foi atender a um pedido de Jesus, que solicitou a ele que fosse auxiliar Judas, que estava precisando de auxílio naquele momento. Esse anjo solitário era o anjo da caridade. E Jesus nos traz a maior lição a respeito do perdão, porque em nenhum momento ele se manifestou de modo a necessitar ofertar o perdão para os seus algozes. Muito ao contrário, ele se dirigiu a Deus, ao nosso Pai, e pediu misericórdia, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então esse último aspecto é a dimensão do perdão segundo o ensinamento de Jesus. Vamos para a nossa segunda parte. Só agradecer pela presença, né? Hoje nós estamos num número bem diminuto, vamos dizer assim, em relação a outras reuniões, mas é por causa do dia. O assunto muito interessante, nós não podemos esquecer do livro Há 2000 anos, fantástico, emocionante. Como que a doutrina espírita é maravilhosa. Ali nós vamos ver a história de Lívia, né? A esposa de Públio Lentulus. Nós vamos ver a renúncia de uma mulher e o perdão, como o Márcio pegou muito bem aqui, partes que a doutrina espírita traz para nós. Inclusive, uma parte que emociona muito a gente é quando Emmanuel, depois de restringir a presença dela dentro da própria casa, ele vai passando e ouve ela cantar. Com todas as privações. Imagina vocês, uma mulher no lar ser privada da presença da filha e ser tratada como uma de fora. E mesmo assim, ela foi até o fim, caluniada, tudo. São espíritos que têm estrutura. E tem muitos desses espíritos na Terra, muitos. Aí, para a gente encerrar, num livro também de Humberto de Campos, ele vai contar a história. Olha como que o perdão, ele é importante na nossa vida. Dois espíritos, eles vieram em várias posições, sempre juntos para se perdoarem, para tentarem se amar e não conseguir. Vieram como marido e mulher, houve ali crime, assassinato. Vieram como irmãos também. Todas as oportunidades que eles tiveram, eles não conseguiram se redimir. Aí Humberto de Campos conta que na cidade de Passa Quatro, nasceu uma criança com 2 cabeças. Foi a única forma dos espíritos superiores, dos anjos da guarda, dos espíritos protetores deles, fazer com que eles quebrassem esse vínculo de ódio, disputando o mesmo corpo. E viveram algum tempo ali para poder dividir essa energia e quebrar esse vínculo de ódio. Quem traz isso para nós? Só a doutrina espírita. Quais as explicações da dimensão do amor? Só a doutrina espírita. Por isso que o apóstolo Paulo fala do amor, que todos já sabem que foi feita até música a respeito disso. Mas só existe o amor quando existe o perdão, porque senão é um amor falseado. É o amor de Deus que nos trouxe até aqui, que nos uniu, e nós estamos aqui pela misericórdia e pelo amor de Deus e dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Que Ele nos abençoe, que nós possamos ter uma boa noite, com muita paz, com muita tranquilidade. Com Jesus, nós vamos superar tudo, com certeza. Muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião.